da FisioTV Esporte. Dando continuidade, ou melhor, a parte 2 do programa, onde utilizamos a tecnologia a favor do atleta, seja no rendimento ou na prevenção de lesões, hoje estamos visitando Jean Paulo, que é instrutor técnico da Mizuno no Brasil, e muita gente vai estar se perguntando o que tem a ver o tênis com a fisioterapia, o que ela previne lesões, se não previne, e hoje eu digo que em pessoas que praticam a corrida é de extrema importância um bom tênis. Sim, o equipamento eu acho que é um dos principais, né? E quando a gente fala de investimento na hora de você correr ou na hora de prevenir uma lesão, é o que mais pesa no bolso, né? Porque uma boa camiseta você tem que ter, uma bermuda com tecnologia legal, leve, primordial, mas o calçado é o que acaba pesando mais na conta. Lembrando um pouquinho do primeiro programa que nós gravamos, nós falamos a respeito dos tecidos de compressão, o que ele ajuda na performance, na recuperação do atleta durante o treino e pós-treino. E hoje a gente vai falar de uma forma diferente, mas falando dos tênis. Sim. Então, primeiro falando da empresa, quanto tempo que a Mizuno atua aqui no Brasil? A empresa Mizuno, ela já vem desde 1906 no mercado, né? Aqui no Brasil a gente chegou depois de 90 anos, em 1996. Estamos há 15 anos no mercado. Hoje é a primeira no Brasil, segmento running. E a gente tem calçado para diversos tipos de atividade, desde o calçado com mais amortecimento até o calçado com mais velocidade, né? Então tem muito disso. Como que é feito o desenvolvimento do tênis? Desde vamos montar um tênis com conceito de velocidade ou de absorção de impacto, como é feito isso? Sempre é dividido no perfil do atleta, né? Então primeiro se vê a performance do atleta, a atividade que ele vai utilizar o calçado, e depois sim vem o desenvolvimento da estética cobrindo o resto do calçado. Mas o calçado ele é performance. O desenvolvimento é todo pensado no consumidor final do produto, que é o cara que vai ter a performance, o rendimento. Então primeiro a gente pensa em materiais flexíveis, com bom peso, justamente para ajudar ele na performance dele. O calçado sempre foi unissex. Desde 2009 a Mizuno trouxe uma tecnologia chamada Gender Engineering, que diferencia os calçados masculinos do feminino, né? Então antigamente o calçado era feito em cima de uma forma masculina, ou seja, se cabe o pé do homem lá dentro, vai caber o da mulher. O pé da mulher do mesmo tamanho. Perfeitamente. O problema é que o pé da mulher tem várias diferenças, o corpo da mulher tem várias diferenças, até o jeito de se projetar é diferente da mulher e do homem na hora da corrida. Então a partir de 2009 a gente trouxe calçados diferentes, apesar de parecerem iguais. Isso que eu ia falar, porque você olhando numa prateleira, ou como está aqui, você não vê grandes diferenças. Esteticamente ele é muito parecido um do outro, né? O que começa a diferenciar o calçado? Por exemplo, a gente sabe que o pé do homem ele é um pouco mais largo que o da mulher. Então a gente vai perceber que o calçado masculino é um pouco mais largo. Já o feminino, por ser mais estreitinho, ele tem um cabedal um pouco diferenciado. O cabedal é essa parte de cima do calçado, né? Então o cabedal dele é um pouco mais justo. Isso para dar uma maior estabilidade? Isso, para segurar melhor o pé, dar uma maior estabilidade e evitar do pé ficar sambando dentro do calçado. Apesar de que todos os nossos calçados têm material com elástico em cima, então é um nylon com elastano. Isso facilita também a dilatação do pé durante o exercício, né? A gente já percebeu alguns outros detalhes até no solado do calçado. Quando a gente verifica aqui essas diferenças, a gente começa a perceber, por exemplo, quando a gente fala de forma, essa parte aqui de dentro do calçado da mulher, por a mulher ter o pé menorzinho, a flexibilidade do pé dela é menor. Então o corte na parte frontal do calçado é mais profundo. Isso faz com que a flexibilidade do calçado seja maior e dá uma movimentação melhor para a mulher. Na parte de baixo eu tenho um recorte. Essa placa de tração frontal do calçado, no feminino, além do desenho ser diferente, ele é de um material mais maleável, mais macio. No masculino não, ele já tem um pouquinho mais de rigidez. Então ele vai ter uma placa de tração, e essa tração também é diferenciada entre o homem e a mulher, até por causa do peso também que o homem e a mulher geram no corpo, tá? Falando já da parte do calcanhar, também tem diferença, porque no toque do solo da mulher é diferente também do homem. Como seria essa diferença do toque ao solo? Algumas vezes a gente vê que, independente do tipo de pisada, a região lateral é a primeira que toca no pé. Sim, mas nessa área do calcanhar, o toque do pé da mulher é bem diferente do homem. A mulher tem o quadril mais largo, isso faz com que o ângulo de perna dela seja diferente, né? Então a mulher... Cortando, entrando na parte da fisioterapia, esse ângulo de perna que ele quis dizer é o ângulo Q do joelho. Exato. E o joelho, como ela tem um quadril mais largo, o fêmur tende a vir internamente, aumentando o ângulo Q do joelho, fazendo com que o joelho fique em valgo, né? Mais vezes um X. E daí tem uma outra coisa.
Quando a gente está falando em giro, né, ele tem uma velocidade. E teoricamente, se a gente quer diminuir o ângulo de pronação da mulher, a gente tem que reduzir a velocidade desse giro, né? Então, os materiais que a gente usa no calçado feminino, além de ser todos na lateral, ele tem uma flexibilidade melhor do que a do homem, tá? Justamente para evitar com que a mulher faça esse giro muito rápido. Então suaviza a passada da mulher logo no início, né, no toque do solo. Então essa é a parte mais interessante do calçado, é que ele tem essa diferença, desde o contato com o calcanhar até a parte frontal, toda beneficiando a mulher, né? Então, desde a estética do calçado, que ele é menorzinho, ele é mais firme no pé, até a performance da mulher na hora de correr, a flexibilidade dela. Quanto tempo demora para, não sei se cientistas ou projetistas, ou médicos, fisioterapeutas que trabalham junto no desenvolvimento, que para ter esse conhecimento anatômico, até funcional, tem que ter um profissional da saúde trabalhando junto com isso, ou um biomecânico, por exemplo. Quanto tempo demora para o cara montar o tênis? Vou lançar um tênis X no mercado. Quanto tempo é o desenvolvimento dessa tecnologia até o lançamento dela? A gente trabalha com um gap de 10 anos, né? Então, se a gente está falando de 2011 hoje, os caras estão trabalhando em 2021, né? Então, o desenvolvimento sempre de tecnologia é longo, né? Aqui a gente está falando de um calçado que se replica todo ano e ele vai tendo pequenas melhorias, né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo no calçado que a gente lançou o mês passado, que é o Prophecy. Tá? Um dado interessante desse tênis, o que eu achei particularmente, essa biqueira um pouco mais empinada, curvada, que tendencia, só pela análise dele, que vai te jogar para frente, vai te impulsionar mais na corrida, tendo que você tenha uma melhor performance. Seria essa mesma função? Explicando. Essa é a função, né? Cada vez isso é uma das provas que eu te provo aqui, que a estética não é a primeira finalidade do nosso calçado. Você vai ver os calçados dos nossos concorrentes, eles são todos alinhados no solo. Fica bonito na vitrine, não fica tão bonito um calçado meio bicudo, né? Mas aqui a gente tem a parte do ângulo da passada, né? Como se diz, a rolagem do calçado, ela tem que ser essa, né? Então, o ângulo já curvado para cima vai te ajudar essa rolagem, né? Então, se eu não flexiono o pé, eu não perco tanto tempo na corrida. Então, se o meu calçado tem esse movimento, isso já faz eu ganhar um milésimo de segundo a mais por passada. O mais difícil para você colocar um calçado é juntar amortecimento e estabilidade. Amortecimento é muito fácil, você coloca material macio. Agora, conciliar isso com a estabilidade, que daí a gente está falando de performance, evitar lesão, é muito difícil. Porque estabilidade está ligada à rigidez, amortecimento está ligado a conforto. E você colocar tudo isso em um calçado só, né? A gente queria ter um calçado top de linha e amortecimento, sem tirar a estabilidade dele. Foi importante você tocou nesse assunto, porque hoje, quando se procura um tênis de corrida, o que nós encontramos no mercado? Controle de movimento, estabilidade, amortecimento, tração, flexibilidade, que ele respire bem. E leveza. E como você tentar colocar tudo isso num tênis, às vezes torna-se praticamente impossível. Então, porque tem um tênis que é só para estabilidade, outro só para controle de movimento, outro só para amortecimento. Tem os chamados minimalistas. Eu trouxe até um para nossa entrevista. Acho que agora está entrando esse conceito novo de minimalistas, é super importante citar, porque muitos estudos já estão falando de lesões que aparecem com esses tênis minimalistas. Só que, voltando um pouquinho nessa parte, a gente consegue ter, por exemplo, nesse modelo, estabilidade, controle de movimento, amortecimento, ele ser leve, como... Ele é um conceito básico, né? A gente tem que ter tudo isso junto num calçado. Só que quanto mais tecnologia, mais amortecimento você quer colocar, obviamente ele vai agregando peso no calçado e, lógico, valores, né? Mas quando a gente está falando de um calçado como esse, né, a gente tentou trazer tudo do que é de melhor com um máximo de leveza ao calçado. Só para você ter ideia, ele tem 54% a mais de absorção de impacto que o nosso top de linha, com 5 gramas a mais. Legal, então vamos falar um pouquinho, acho que essa é a parte que eu mais gosto, que fala de lesões. Das lesões. E eu acho que todo fisioterapeuta é um prato cheio quando se fala assim lesões. Sim. Não que nós torcemos para que os atletas se lesionem. Mas ao contrário, né? Pelo justo ao contrário. Nosso trabalho da fisioterapia é prevenir, não só tratar, trabalhar a prevenção. Por isso que a Fisio TV hoje
está mexendo em alguns nichos que muitos fisioterapeutas devem imaginar. Para que um tecido vai ajudar? Para que um tênis ajuda? E com certeza a gente consegue trabalhar a prevenção. Então eu trouxe aqui para você do National Library of Medicine Sports Health dos Estados Unidos, um artigo de julho de 2011. Fresquinho. Fresco. Saiu do que forno. fala exatamente de pessoas que utilizam os tênis minimalistas, neste caso o tal do Five Fingers, que está uma moda hoje aqui no Brasil, falando de lesões em cabeças de metatarso. Então, para quem não sabe, na região dos metas dos dedos do pé. Se você quiser dar uma olhadinha, está aqui. Vamos falar um pouquinho desses tênis minimalistas. A gente tem tênis minimalista, aconteceu agora uma recente no mercado, né? É uma tendência para o futuro os calçados serem paralelos ao solo, né? Porém, eles estão acontecendo de uma forma muito drástica, que você tirou toda a absorção de impacto do calçado e passou a absorção de impacto para o corpo. Primeiro, o corpo ele não está preparado para receber tanto impacto. Segundo, que as pessoas elas estão comprando sem recomendação nenhuma. O que as pessoas que defendem os minimalistas falam? Que você utilizando ou esse questão Five Fingers ou tênis minimalista, é que você acaba correndo com a ponta dos pés. Que eles falam hoje, a teoria da corrida, é você correr da forma com que você aprendeu a andar. Então, utilizando, esquecendo o calcanhar e fazendo esse movimento, antepé e impulsão. Só que, porém, todavia, eu não vi um atleta profissional até hoje utilizando um tênis desse, um Five Fingers para correr. E ele, na biomecânica da corrida dele, ele não utiliza o calcanhar. Exato. O atleta profissional, ele já se projeta tanto para frente que ele não dá tempo de bater o calcanhar, ele já usa do médio pé para frente. Eu falo, de repente o tênis com um calcanhar mais baixo e um treino de biomecânica com o treinador dele para mudar essa biomecânica ou melhorar a biomecânica dele na corrida, ele não vai precisar de um tênis desse. É isso que a gente chegou num ponto em comum, né? Quando você tem um bom calçado, uma boa assessoria, né, na verdade, que vai te corrigir a postura na hora de você correr, você não precisa de um calçado que vai estar não tendo absorção nenhuma. Então a postura ela está distribuindo também parte do seu peso no pé. Então vai te reduzir um pouco do impacto e vai te ajudar a correr mais. A gente tem um calçado aqui que hoje é o mais vendido no Brasil nessa teoria de minimalista, que é o calçado, esse chama Musha, tá? Esse calçado ele tem basicamente alguns milímetros a mais no calcanhar do que na parte frontal. Então ele te deixa muito mais próximo do solo e geralmente os calçados de treino eles têm um calcanhar muito mais alto que a parte frontal. E aqui não, você tem um nível praticamente igual da parte do calcanhar para a parte frontal do calçado. Esse é um calçado de velocidade, tá? É um calçado que o pessoal usa aí no máximo até 21 km, porque realmente ele não tem tanta absorção de impacto, mas você vê que ele tem uma placa de EVA, que tem absorção de impacto, a placa Wave que gera... A tecnologia de absorção de impacto é EVA e essa Wave. O que na verdade esse EVA ele tem memória? Ele pega a memória a partir de um tempo, não? A gente fala EVA, né, que é o termo mais conhecido. Tecnologicamente a gente tem dois tipos de borracha que se usa no solado, que é o AP, que ele tem uma memória de 12 horas, bem diferente da DVA, que são 24, né? Então você teria que alternar os calçados dia sim, dia não. Aqui não. Aqui você pode usar ele durante 12 horas, ele descansa. Então, basicamente, se você fez um treino no dia, no outro dia esse calçado está pronto para ser utilizado de novo. Qual a importância que você dá ao profissional, seja ele o educador físico, o fisioterapeuta e o médico, que no final das contas, nós que vamos, de repente, estar indicando tênis para o atleta? Bom, como qualquer profissional da área de medicina, né, o cara ele tem a responsabilidade de indicar o melhor para o paciente dele, para o atleta que está sendo tratado por ele. Aqui quando a gente fala desse profissional, ele é importante porque ele dá o aval para a marca, né? Não adianta a gente ter um médico trabalhando com a gente, um fisioterapeuta, vários cientistas da área de borracha, de absorção de impacto. Não adianta a gente ter toda essa equipe lá, se a gente não tem a credibilidade no mercado, não tem esses profissionais que possam indicar o melhor calçado para o atleta, a melhor tecnologia, né? Então, esse profissional é o que mais importa para a gente, porque ele que vai dar o aval para o calçado, se está sendo recomendado por um profissional dessa área,
quer dizer que eu tenho a credibilidade também de oferecer para outras pessoas. Tem algum site, seja de vocês ou da assessoria de imprensa de vocês, na qual o profissional que vai estar nos assistindo, está assistindo o programa, tem acesso de repente a esses estudos, ou até para que serve cada tênis, como ele é feito? No próprio site da Mizuno, que é www.mizunobr.com.br, né, a gente tem tecnologias do calçado, tem os vídeos, os lançamentos, e fala um pouquinho de cada partezinha do calçado, como ela foi desenvolvida e para que foi desenvolvida. Hoje a gente tem o site Brasil, mas tem outros lugares do mundo, o Mizuno USA, que é um site completíssimo, que tem várias entrevistas também, que é bem legal da gente poder estar procurando, buscando coisas sobre a marca. E quando a gente fala em ajuste de passada, eu acho interessante para a gente falar também aqui. Muita gente me pergunta como é que é feito o ajuste passado da Mizuno, porque a gente não consegue enxergar no calçado o ajuste, né? Vou pegar aqui um exemplo do Prime e do Pro Runner, que são dois calçados parecidos, e a gente vai começar a observar que na parte de dentro do calçado a placa é bem reforçada e ela é diferente da parte de fora. Então, se você perceber, o Pro Runner, ele tem a placa igual dos dois lados. Isso quer dizer que o calçado é neutro. Já, por exemplo, o Prime, a placa de fora é bem diferente da de dentro. Ou seja, quando tem essas diferenças dos dois lados do calçado, esse calçado é um calçado de pronação. O EVA de dupla densidade, ele também tem memórias diferentes. E quando a gente fala de desgaste do calçado, o desgaste da parte interna vai ser diferente da parte externa. Aqui, quando eu faço esse ajuste na placa, o que vai acontecer? Esse ajuste vai ser o mesmo do começo ao final da vida útil do calçado. Ao final da vida útil do calçado ele vai estar com menos amortecimento, porque o EVA compactou. Sim. Mas o ajuste vai ser o mesmo do começo ao fim. Então como a gente está 105 anos trabalhando com a parte de ortopédica, né, não só com calçados, né, mas com a parte ortopédica também, que a empresa começou assim, a Mizuno começou há 105 anos atrás, com calçados ortopédicos, né, então a gente dá grande importância para essa área de ter um ajuste de passada diferenciado do mercado e que do começo ao final ele é igualzinho. Então, Jean, obrigado pela sua disponibilidade. Imagina, a gente sabe que você viaja o mundo inteiro aí, vai chegar no mundo inteiro, né? A gente tá Brasil, América do Sul está subindo aí, passando isso. Japão aqui para conhecer as marcas. Passando, né? O que você está passando para os nossos, as pessoas que vão nos ver, acho que é uma oportunidade única, né, da pessoa ter acesso a essa explicação que muitas vezes nós profissionais não temos. Se você puder deixar um contato, se de repente alguém quiser entrar em contato contigo para passar esse material, ou de repente algum estudo sobre os tênis, se tem algum e-mail que você pode passar para o pessoal? Sim, eu tenho o gian@alpargatas.com.br, a gente pode entrar em contato direto comigo, né? E daí tem o Fale Conosco no site da Mizuno, que daí pode tirar todas as dúvidas quando for pertinente à minha área ali, que é essa área de tecnologia de calçado, também vão passar para mim, eu respondo com o maior prazer, e qualquer ajuda que vocês precisarem da FisioTV, nessa área de biomecânica, dos calçados mesmo, a gente pode estar ajudando vocês. Ficou à disponibilidade também da equipe de vocês aí. Legal. Então, estamos chegando ao final de mais um FisioTV Esportes. Espero que com essa parte 2 do programa, onde as tecnologias ajudam na prevenção de lesões e no desenvolvimento melhor do atleta. E contatem a gente através do site www.fisiotv.com.br, no Facebook, FisioTV, no Twitter, @FisioTV. Meu nome é Davi Once, meu Twitter é @Davi Once. Obrigado por estar com vocês novamente. Um abraço.